Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje temos então mais um vídeo aqui para falar de algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente discutir, né? Um pouquinho sobre fé, sobre inconsciente, sobre o processo de criação no inconsciente e também sobre o caso de pessoas que ganharam na loteria através de sonhos, de pessoas da família que vieram em sonhos pedir para jogar e de sonhos com os próprios números, assim, os 6 números. Então nós vamos falar um pouquinho disso, porque o sonho, ele vem do nosso inconsciente, né? Então está tudo muito interligado. E um dos autores que eu queria citar hoje, que eu gosto muito, mas muito mesmo, é o Greg Braden. O Greg Braden, ele escreveu Um Jeito Antigo de Rezar, é o nome do livro, onde ele ensina, então, como nas pesquisas dele como cientista e como interessado nos assuntos da física quântica, ele entendeu que existe não só o modo tradicional que a gente reza, mas um outro modo de rezar. E aí ele vai contar uma história de um determinado local que estava passando por uma grande seca e ele foi lá falar com os moradores e conheceu um homem que, né, ensinou ele então a rezar essa nova forma de reza. Eu vou contar a seguir a história, mas só para complementar que então esse homem ensina ele a fazer uma reza para chuva e naquele mesmo dia chove depois de sei lá quantos meses de seca. Então eu espero que vocês gostem desse relato e também, por favor, coloquem nos comentários aí as próprias experiências de vocês, né, pra gente trocar um pouquinho. Uma das coisas que eu lembro que ele falou é sobre um lugar nos Estados Unidos que ele foi visitar, que não chovia há meses, e ele foi lá falar com um dos moradores mais antigos, né? Acho que ele era, né, um dos donos da terra lá. E ele foi então conversar com esse homem, e esse homem foi ensinar ele uma reza, como ele rezava. Então eles subiram no morro de uma colina, tudo seco, não chovia há meses. E o homem falou assim: então a minha reza é fechar os olhos agora e começar a sentir e a imaginar os pingos de chuva caindo na minha pele. Meus pés descalços sendo soterrados aqui no barro, que a água e essa terra seca vão se misturando e formando. E ele começou a imaginar toda aquela sensação, aquele cheiro entrando no nariz de terra recém-molhada, todo esse processo. E foi assim que ele ensinou o Greg, né, a oração dele. A oração dele era sentindo e agradecendo aquela chuva maravilhosa que estava vindo, refrescando, molhando os campos, salvando a natureza. E o Greg, a partir disso, né, ele também aprendeu que existe outra forma de rezar, além da tradicional que nós conhecemos, né, que é orar pedindo, às vezes implorando, às vezes chorando, mas que era agradecendo pelo que já tem, imaginando e sentindo a sensação. E eu gosto muito dessa parte, por quê? Porque para mim é uma das descrições mais fáceis de imaginar. Eu consigo fechar meus olhos e imaginar, sentir o cheiro da chuva, imaginar também. Então a gente faz isso para o que a gente precisa, assim. Se é aquela casa nova, se é o carro novo, né? Esse é o processo que a gente deveria estar fazendo agora, né? Que é fechar os olhos, imaginar a mão agarrando o volante do carro novo, imaginando aquele cheirinho de carro novo, imaginando a pressão que o pé faz no acelerador, imaginando todo esse processo, né? Imaginando a gente andando naquela rua que a gente quer, saindo do nosso portão, da nossa garagem, da nossa casa, estacionada ali na frente. Então, acho que isso é importante no Greg, que ele ensina, né, esse processo de visualização, né? E ele também tem essa coisa científica de provar, né, uh, como as células, elas ficam positivas ou negativas perante determinado pensamento, perante determinada situação. A gente conhece muito pouco do que acontece no nosso inconsciente. E isso é uma coisa que tem sido uma curiosidade muito grande para mim. Então, assim, eu venho pesquisando alguns vídeos e um dos vídeos
que me chamou a atenção nos últimos tempos é assim, as pessoas que têm sonhado com os números da loteria, né? Porque da onde vem isso? Não pode ser só uma coincidência tu sonhar com os 5, 6 números da loteria, jogar e ganhar. Tem esse relato aqui que me chama muita atenção, que é um homem que morava na Virgínia, nos Estados Unidos, e ele sonhou com uma sequência de números, o número 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E ele acreditando que aquilo era possível, e aí entra um pouco da fé, porque se eu sonhasse com esses números, eu não sei se eu seria capaz de jogar acreditando que esses números em sequência sairiam. Mas ele acreditou, ele foi na loja, jogou e ganhou. Ganhou mais de $500.000. Então, assim, ele não só sonhou com os números, como ele acreditou nesses números, porque são números, do meu ponto de vista, difíceis de acreditar que vão sair uma sequência dessas. E saiu. E uma outra mulher, ela apostou no sonho da irmã. A irmã ligou para ela de manhã e disse assim: sonhei que eu estava num ônibus e o número do ônibus era 23815. E eu sonhei com isso. E a irmã falou: ok, vou jogar esses números. E ela jogou o 23815 e ela ganhou $25.000 na loteria com o sonho da irmã. Então, assim, tem muitos outros casos de gente que sonha. Teve uma mulher de Madrid que ganhou quase 1 bilhão na loteria, que o pai dela, o pai doente dela, veio num sonho e pediu que ela jogasse na loteria. E ela jogou e ganhou no mesmo dia. Então, assim, eu tô tendo esses insights de estudar, assim, inconsciente e processo de criação, né? Como isso está vinculado, porque são coisas assim, né? O que é um sonho? Como que a gente pode, num sonho, prever o futuro? Porque isso é mais ou menos o que acontece, né? A pessoa que sonha com aquilo, com aqueles números, e os números saem. Isso é uma coisa fenomenal. Isso é uma prova viva de que o nosso inconsciente, ele tem armazenado tantas informações que a gente não tem a menor ideia, né? A nossa capacidade mental, a gente não tem a menor ideia da nossa capacidade mental. Porque se os números já estão lá, estão vindo em sonhos, estão acontecendo, isso significa muita coisa. Então, assim, eu tô nesse processo de tentar entender o nosso inconsciente, embora eu acho que, assim, a gente conhece quase nada de inconsciente. E aí entra de novo o Ho Oponopono, né? Eu acho que para entender melhor o inconsciente, entra a questão do limpar. Tem muitas coisas na nossa mente que nos impedem de ser feliz, que nos impedem de acreditar, que nos impedem de ter fé, que nos impedem, né, de ter coragem. Então, eu acho que o processo de Ho Oponopono, que é também uma reza, que é também uma religião, assim como o Greg tem a própria religião dele, o modo de rezar dele, que ele fala o modo antigo de rezar, que era como os antigos rezavam, imaginando e agradecendo. O Ho Oponopono também é um modo antigo de rezar, é um modo antigo de resolver problemas. E acho que nesse ponto, então, a gente tem que fazer o Ho Oponopono para limpar esses problemas do inconsciente que a gente tem e que nos limitam e que nos impedem de criar as coisas que a gente realmente quer. Eu, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu tenho que limpar é a minha questão da fé, porque ela é muito fraca. Então, eu tenho focado muito nisso ultimamente, porque eu quero muito aumentar o meu potencial de crer, de fé, de querer. E vocês, por favor, também, né, deixem aí nos comentários se vocês também estão nesse processo de achar que tem alguma coisa errada com vocês, de querer limpar aquilo, de pensar assim, eu não ganho porque eu realmente não acredito que eu possa ganhar e eu tô em processo de limpeza. Eu acho que isso vai me ajudar bastante. Pra gente entender também, né, como funciona para todo mundo. O nosso poder imaginativo, ele é tão grande, tão poderoso,
que a gente um dia sonhou em fazer uma viagem espacial, a gente um dia sonhou em ir para a Lua, a gente um dia sonhou em curar doenças que antigamente eram impensáveis de se curar e a gente conseguiu concluir, a gente conseguiu, né, alcançar todos esses objetivos. Eles estavam na nossa mentalidade, eles estavam em processo de criação, né, mesmo que seja uma criação coletiva, né, um desejo de muitos. E eu não vejo por que a gente tem que pensar diferente em relação à loteria. A loteria também é um pensamento que está aí, lá é possível. E se possível ganhar os números 4, 15, 17, 18, que na minha cabeça ele em si, mas ele não foi, acreditou, é possível. Então, é fé e de acreditar, né? E nesse complemento, o Greg me ajuda muito porque ele é cientista. Então, o interesse dele é em provar fatos. E eu gosto muito disso. Por exemplo, os canais, como outros canais, ele é muito mais baseado na própria fé do que na ciência. E o Greg não, baseado nisso, não só na fé. E acho que dois acabam se comendo muito, né? Para pessoas que, como eu, que tem mais dificuldade de acreditar, e para as pessoas, né, que têm apenas fé, né? Também é interessante ver o lado da, da, da ciência, né? O lado do que comprova. Então, isso era mais algumas colocações que eu queria trazer hoje, né? Para a gente pensar um pouco juntos. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os relatos de um dos ganhadores da loteria. A gente vai entender o passo a passo dele, como foi, né? Se ele tinha fé, se ele não tinha, como aconteceu. Então é isso. Muito obrigada por me acompanharem aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo a todos e uma ótima semana. O nosso poder de criação e nosso poder imaginativo ele é tão grande que um dia a gente sonhou em fazer uma viagem espacial, a gente sonhou em ir para a Lua, a gente sonhou, né, em sair do planeta Terra e nós conseguimos, nós construímos a nave, nós construímos os instrumentos necessários para alcançar esses objetivos. A gente um dia sonhou em curar doenças que antigamente era impensável e hoje uma vacina ou, né, um simples remédio cura ou previne. Então, assim, o nosso poder de imaginar, ele é gigantesco. E a gente precisa aprender a usar melhor esse processo imaginativo. E acho que isso é o que mais me toca da fala do Greg, porque ele traz isso muito intensamente, né? Quando ele faz aquela visualização da chuva caindo e ele aprende essa nova forma de rezar, que é o livro dele, que é o que ele traz. Ele está mostrando, né, como a criação realmente ela acontece, né, na nossa mente primeiro. Então fica a dica aí do Greg para quem quiser saber um pouquinho mais, é muito interessante. É isso por hoje, então, muito obrigada por quem está acompanhando e nos vemos na próxima semana.